Vamos lá. Na questão 2 aí a gente já começa a ter que calcular os limites mesmo e aí a coisa deixa de ser um pouco abstrata e passa a ser um pouco mais direta, mais real. Vamos lá, quando a gente tem um limite, normalmente a primeira coisa que a gente faz é substituir o valor. Se você substituir o valor e não apresentar nenhum problema, por exemplo, um zero sobre zero, ou um é elevado a infinito, ou infinito é elevado a zero, ou qualquer coisa estranha do tipo, então essa função ela seria contínua. E aí você não tem nenhum problema. E aí tá tudo certo. Por exemplo, esse aqui é um caso clássico. Sempre quando você tem polinômios e você substitui o valor, por exemplo, onde tem você coloca o 1 aqui, você encontra a função no ponto 1. E aí o limite é a própria função aplicada no ponto 1. É, isso tem um nome. Quando o limite de um certo ponto é a função aplicada no ponto, isso se chama contínua. Então todos os polinômios, via de regra, eles sempre são funções contínuas. Então aqui é bem simples. Se eu quero aplicar esse limite, onde tem o x, eu coloco 1 e aí a gente encontra a nossa solução, que é menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 5. Muito simples. E aí, fazendo a conta aqui, dá menos 3 mais 5, menos 3 mais 3 mais 5. Aqui a gente consegue cortar. E aí, a solução é mais 5. Beleza? Então, sempre quando a gente começar a fazer um exercício, recomendo que o primeiro passo você já tem. O primeiro passo é onde tem x, você coloca o valor. Por exemplo, onde tem x eu coloco, quando x tende a 1, onde tem x eu coloco 1. E primeiro você vê se isso dá algum problema ou não. Se não der nenhum problema, tranquilidade, você já tem o seu limite.